Algumas pessoas, elas buscam desculpas quando se trata deste assunto. E eu separei para a nossa meditação, embasado nesta mensagem, algumas mentiras que a desobediência pode nos contar. Que algumas pessoas levam isso em consideração. A primeira é: depois eu mudo. Depois eu irei mudar. Sempre haverá tempo para eu me arrepender. O que o coral cantou, irmãos? O coral cantou, por exemplo, amanhã será dia de salvação? Não. Hoje é dia de salvação. Eu não preciso ser um expert, um neurocientista. Eu não preciso ser um especialista para entender que o tempo que eu tenho, o controle para fazer, para mudar é agora. É agora. Porque, irmãos, o amanhã pertence a Deus. Quantos meus irmãos que caíram nesta falácia, acreditaram nesta falácia, depois eu mudo. Quantos que podem estar, irmãos, nas trevas, que perderam a sua salvação por isso? E muitos pensam, mas a doutrina nos ensina, se confessares os seus pecados, Ele é justo, Ele é fiel e perdoará. Sim, Jesus, Ele nos perdoará. Santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Alto. Jesus falou que irá nos perdoar, mas Ele não disse, irmãos, quanto tempo de vida nós temos. Ele não disse que dia que nós iremos partir desta vida. Então, por que muitos, sabendo desta verdade, continuam brincando com Deus e com sua própria vida, irmãos? Não está brincando com o pastor, com a direção da igreja, com o regente, está brincando com sua própria vida, colocando o seu espírito em risco. Veja o que é que a palavra de Deus vai nos falar sobre isto. Está registrado em Hebreus, capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz. Irmãos, o que é que nós ouvimos aqui, estas correções? Não é a voz do conselho, não é a voz do pastor, mas é a voz de Deus. Até um hino que o coral canta, Deus fala entre nós, porque estas orientações vieram dele, o nosso profeta transmitiu para nós, irmãos. Não são nem ensinamentos próprios do Santo Irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, são orientações dele, Deus, de Jesus. Então a doutrina vai nos falar assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, está registrado em Hebreus capítulo 3, versículo 15. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como que está o teu coração, querido irmão, querida irmã? Lá em Provérbios vai falar também, Provérbios 27, verso 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Quem garante que o irmão, a irmã, terá a oportunidade de abrir os seus olhos amanhã? Irmãos, nós não garantimos se nós estaremos aqui nem daqui 5 minutos. Então, por que eu ficar adiando algo? Mas eu sou jovem, eu preciso aproveitar a minha juventude. Aproveitar no pecado, no mundo de ilusão, que só te trará angústia. Quando eu envelhecer um pouco mais, eu irei mudar. E nesse percurso, meu irmão, se você vier a tombar, o que você
O que você irá falar para Deus, para Santa Avó Rosa, para Jesus? Senhor Jesus, eu não sabia que eu precisava praticar isto, eu não sabia. Teremos coragem, irmãos, para falar um negócio desse? Nós somos sabedores, meus irmãos. Então não vamos deixar para mudar, irmãos, amanhã. Vamos mudar hoje. O outro ponto, irmãos, que muitas pessoas acreditam, eu desobedeço e nada acontece. Eu desobedeço e nada acontece. A minha vida está normal. Eu estou ganhando até muito dinheiro. Eu estou sendo uma pessoa próspera e mesmo assim estou desobedecendo. Irmãos, não se engane. Uma pessoa que acredita nisto, ela está duvidando da lei da semeadura. Porque tudo o que nós plantamos, nós iremos colher. Mas é só um detalhe na disciplina, eu desobedeço mesmo a disciplina. Eu vou lá no Instagram, posto a foto, fora da disciplina. Não tem nada a ver. Minha vida está normal. Lá no meu lar tudo vai bem, irmãos. Isso é artimanha do inimigo. Não tem como a gente estar bem com Deus fazendo, irmãos, aquilo que contraria a sua vontade. Então não se engane. Inclusive, poderemos até quebrar a objeção que muitos poderão ter. Mas eu vejo fulano de tal, que nem da nossa igreja é, uma pessoa rica, é bem-sucedida, é feliz. Irmão, irmã, não se engane com isto. Não se engane com isto. A pessoa, ela pode ser rica de bens materiais. O próprio Jesus falou, o que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro? Se ele falou isso é porque tem possibilidade de a pessoa ganhar o mundo inteiro, a pessoa ser a mais rica do planeta Terra, mas para Deus perder a sua alma. Inclusive quebramos também outra objeção que outras pessoas poderiam ter. Mas essas pessoas aparentemente são felizes. Irmãos, nem todo sorriso nos lábios, no rosto, significa que a pessoa está com Deus, está aprovada aos olhos de Deus. Uma pessoa pode sorrir, mesmo ela estando morta espiritualmente. A palavra da doutrina vai nos falar assim, vejam bem, está registrado nas Escrituras. Mas aquelas que vivem em deleites, mesmo vivendo, estão mortas. O que significa isso? Mesmo vivendo, estão mortas? O que é, irmãos, uma pessoa que vive em deleites? É uma pessoa que vive em prazeres, praticando tudo o que o mundo oferece. Eu posso trair minha esposa, ou eu posso trair o meu esposo, e está tudo bem, eu sou feliz. Eu posso adulterar e eu sou feliz. Não se engane, meus irmãos, não se engane. Mas aquelas que vivem deleites, mesmo vivendo, estão mortas. Por que que o amado apóstolo São Paulo fala que essas pessoas estão mortas? Porque, irmãos, estão distante de Deus. A pessoa, quando está afundada nos prazeres efêmeros deste mundo, ela está distante de Deus, porque o profeta Isaías já registrou que os nossos pecados, eles fazem separação de nós para com Deus. E uma pessoa, irmãos, que vive na prática do pecado,
É uma pessoa que está separada de Deus, que está morta espiritualmente. Então uma pessoa ela pode sorrir, mas o espírito dela, irmãos, está verdadeiramente dominado por trevas. Ela está morta espiritualmente. Então a gente não deve se enganar com estas falácias. Então, querido irmão, querida irmã, não tenha a partir de hoje este pensamento: eu desobedeço e nada acontece. Veja o que está registrado em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Os irmãos percebem que aqui não está incluindo erros grandes ou erros pequenos. Está falando tudo que o homem semear, e não está se referindo somente ao sexo masculino, mas a ambos os sexos. Tudo que a pessoa semear, esta ceifará. O que Jesus falou, irmãos? Cada qual será julgado segundo as vossas obras. Cada um de nós um dia iremos nos apresentar diante do tribunal de Cristo. E um dia nós receberemos mediante os nossos atos. Então, quando a irmã pode pensar: mas eu uso um shortzinho dentro de casa, não dá nada não. Minha vida ainda está de boa, eu obedeço e a minha vida ainda está certa. Eu posto uma foto no Instagram, indisciplinada, está tudo bem. Querida irmã, de coração eu falo, não se engane, não caia nisto. Um dia nós prestaremos conta, irmãos, com aquele que disse assim: até o cabelo de vossas cabeças estarão contados. Palavras de Jesus. Se Jesus sabe até os cabelos que a gente tem na cabeça, será que Ele não sabe o esmalte que tem na unha da irmã? Será que Ele não sabe aquele irmão que não perde um futebol, que gosta de beber bebidas alcoólicas? Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Então, prezados irmãos, nós sabemos que a lei da semeadura, ela é válida, ela é certa. Então, mais uma vez eu falo, não vamos brincar com nós mesmos, irmãos. A gente está brincando com a nossa própria salvação se estivermos vivendo assim. O quarto, irmãos, erro. A quarta desculpa que alguém pode ter é, e essa daqui podemos dizer que é a mais clássica, a mais popular, é para daquelas pessoas que não têm força, que amam mais o mundanismo, amam mais o pecado, tudo que o mundo oferece, elas defendem os erros dela com este argumento assim: Deus conhece o meu coração, Deus só quer o coração, e não sabe nem o que é coração, acha que muitas vezes esse pedaço de carne responsável por bombear o sangue. Irmãos, se Jesus quisesse só o nosso coração, por que Ele nos deu mandamentos? Por que Jesus nos deu mandamentos? Irmãos, Jesus não disse assim: sintam amor por mim. Ele não disse isso. Ele disse assim, palavras dele, Jesus: se me amais, guardai os meus mandamentos. Isso está registrado em São João, capítulo 14, versículo 15. Se me amais, guardai os meus mandamentos. O Senhor Jesus conhece o meu coração. As pessoas estão me julgando.
que o importante é que Jesus conhece o meu coração. Sim, Ele conhece muito melhor do que nós mesmos. Mas do coração também procede todas as imundícias, o adultério, fornicação. Então, para eu dizer que amo a Jesus, o meu coração pertence a Ele, a minha vida por completa tem que ser dedicada a Ele. Para nós apostólicos, a Santa Avó Rosa, o Santo Profeta Irmão Aldo também. Vejam, irmãos, se Ele quisesse só o coração, o nosso coração, por que Jesus falou dos frutos? Jesus falou dos frutos. Ele disse assim, pelos seus frutos os conhecereis. Ele não disse, pelos seus sentimentos. Pelos seus frutos os conhecereis. Então não adianta a pessoa dizer, mas o que importa é o que eu tenho aqui dentro, o que eu sinto aqui dentro. E os frutos? Fruto é algo visível, irmão. O fruto que esta pessoa produz. Jesus pode dizer, este meu filho, esta minha filha, é minha, é meu, me ama. Pelos seus frutos os conhecereis. Ele não disse pelos seus sentimentos. Então, prezados irmãos, esta ideia, esta falácia, cai por terra também. Cai por terra também. Que Deus só quer o coração, Ele só se importa com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu acredito, Ele se importa com as nossas obras. Porque um dia, seja ateu, seja um obediente, um rebelde, um dia irá se apresentar diante do tribunal de Cristo. O amado apóstolo São João, ele fala no livro do Apocalipse, ele vê um livro ali aberto, que as pessoas estavam sendo julgadas e serão julgadas segundo as suas obras. Irmãos, a outra falácia que nós poderemos refutar nesta oportunidade também é a maioria faz, então está tudo bem. Mas tem fulano de tal que é famoso, é uma famosa. É esse estilo aqui, esta maquiagem aqui, é o famoso faz. Está tudo bem, a maioria faz, está tudo normal, as pessoas vão indo bem. A maioria foi que crucificou Jesus. A doutrina vai nos ensinar assim. Êxodo capítulo 23, versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres o mal. O mal, irmãos, contra Deus, significa também eu desobedecer a Ele. Então, que não possamos nos enganar nesta falácia também. A maioria faz e então está tudo bem. O que foi que Jesus falou? Que a maioria iria escolher o caminho mais largo. Por quê? É o caminho onde tudo pode. É o caminho onde não te confronta, onde não diz assim, você está errado, você precisa mudar para você agradar a Deus. É o caminho que diz assim, só louve, só diga com os lábios que você ama a Deus. Faça o que você quiser da sua vida. Se te faz feliz é o que importa. Este é o caminho largo. Mas o caminho estreito é aquele que diz assim, palavra de Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Querido irmão, querida irmã, o que é negar a si mesmo? É se eu tenho vontade de praticar isto, colocar isto em prática, é eu observar qual a vontade de Jesus. Se Jesus quer que eu não coloque, o que deve prevalecer, a minha vontade ou a dele? É óbvio que é a vontade dele, isto é renunciar a nós mesmos. A maioria iria escolher o caminho largo, irmãos, o caminho onde não tem regras, onde tudo pode. A manada está lá. Aí Jesus falou que a minoria iria escolher o caminho
estreito. É o caminho de regras. É o caminho até de lutas também. Mas é o caminho, irmãos, que nos levará para a eternidade, para junto com Deus. Este é o caminho estreito, irmãos. Então cai por terra esta falácia. Se a maioria faz, então está tudo bem. Nós não devemos ser como a maioria, irmãos. Devemos ser imitadores de Cristo, imitadores da Santa Vó Rosa e do Santo Profeta Irmão Alto. Santa Vó Rosa, ela chegou até a falar: a moda são para todos, mas nem todos são para a moda. O amado apóstolo São Paulo, ele fala: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. As oportunidades estão aí, mas a gente precisa ter o discernimento para não colocar em prática, para não praticar todas essas oportunidades. Porque quando praticamos, nos distanciamos de Deus, a Santa Vó do Santo Irmão Aldo. Poderemos, irmãos, perder a fé, a graça destes santos em nossa vida, por conseguinte, a nossa salvação. Irmãos, agora eu faço um questionamento à igreja. Qual dessas mentiras, dessas falácias que nós meditamos aqui, está justificando, irmãos, alguma desobediência em nossa vida? O irmão, a irmã, já se justificou por desobedecer? Irmãos, não há desculpas. Eu citei essas daqui, mas há outras também. Mas se eu estou no erro, desobedecendo a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, não há desculpas, não há argumentos embasados na palavra de Deus. Desobediência, irmãos, é desobediência, é pecado. É pecado. E o que eu ganho permanecendo em desobediência? Primeiro ponto, sofrimento. Sofrimento. E o sofrimento, ele vem de diversas formas, irmãos. Vem também em vários momentos. Uma pessoa, ela pode viver aqui nesta terra, aos olhos humanos, possa ser que seja uma pessoa, irmãos, que está feliz, é uma pessoa abençoada, mesmo essa pessoa praticando as coisas que o mundo oferece. Como foi no caso daquele homem rico, aquele rico avarento. Jesus apresenta para nós, irmãos, esta parábola como se aquele homem rico fosse o homem perfeito, fosse o homem mais feliz. Mas o sofrimento, irmãos, ele colheu quando ele principalmente tombou seu corpo. Foi para as trevas. Pelo contrário, aquele homem, Lázaro, que era uma pessoa pobre, materialmente falando, uma pessoa muito precária, irmãos, que até naquela época as pessoas poderiam falar: esta pessoa aí, ela está abandonada por Deus, Deus abandonou. É um castigo na vida desta pessoa. As pessoas interpretavam assim, irmão. Se visse uma pessoa na miséria, é como se aquela pessoa estivesse distante de Deus. Mas a palavra nos mostra que Jesus fala que aquele homem, Lázaro, comia as migalhas que sobrava da mesa daquele homem rico. Vejam, irmãos, o contraste. Nesta vida o rico tinha do bom e do melhor, enquanto Lázaro passava dificuldades. Na outra vida, inverteu o papel, podemos dizer assim. O rico foi para o sofrimento
e Lázaro foi para a vida eterna. Então, irmãos, nem todo sofrimento por causa da desobediência, do erro do irmão, da irmã, a gente desfrutará tudo aqui. Quando, irmãos, principalmente fechar os olhos. Porque o salário do pecado é a morte. E não está falando somente a morte, irmãos, do corpo físico, mas a morte espiritual, o sofrimento. O sofrimento. Mas, irmãos, podemos dizer que a obediência a Deus, vivendo para Deus, o salário de tudo isso, a recompensa de tudo isso será a vida eterna. Outro ponto também, irmãos, a pessoa que pode pensar, ou melhor, o questionamento que nós estamos meditando aqui, o que eu ganho permanecendo na desobediência, irmãos, a gente pode se tornar uma marionete nas mãos do inimigo. Dependendo da situação, irmãos, a pessoa se torna uma marionete nas mãos do inimigo. É uma pessoa sem força. Muitas vezes uma pessoa, irmãos, ela começa bem devagarinho. Começa a faltar as reuniões, começa a se enfraquecer aos poucos, aos poucos. É como aquele filho pródigo. Ele vai pedindo as contas, não pede muitas vezes nem de uma vez, vai pedindo as contas aos poucos. Vai se afastando, vai se afastando. Depois está lá fora no mundo de ilusão. Aí se torna uma marionete nas mãos do inimigo. Todo tipo, irmãos, de ruindade acontece na vida desta pessoa. Como aconteceu na vida daquele jovem que Jesus citou a parábola do filho pródigo. Aquele jovem que tinha tudo quando estava debaixo da proteção de seu pai. Mas ele, não, aqui não está bom para mim. Aqui não está bom, eu quero ir lá para fora. Lá é melhor. Ele foi. No início tudo maravilha, né? Mas depois os frutos das suas atitudes começaram a florescer. Começou, irmãos, a passar fome. Isso Jesus enfatiza para nós no sentido figurado. Quer dizer que quando a pessoa está longe de Deus, a pessoa passa fome, não uma fome material, irmãos, mas a fome espiritual. O espírito da gente fica sedento da água cristalina, da doutrina perfeita. Mas aquele jovem, irmãos, aquele jovem, Jesus fala que ele se arrependeu, reconheceu: eu vou voltar para a casa de meu pai. Os trabalhadores lá desfrutam do bom e do melhor. Eu vou pedir que ele me aceite pelo menos como um de seus servos. E nós sabemos, irmãos, o restante da parábola. Ele voltou e grande foi a festa que aquele pai deu, irmãos, para comemorar o retorno daquele filho pródigo. Entenderam, prezados irmãos? Então que não possamos sair daqui deste santo caminho, irmãos, para sermos marionetes nas mãos do inimigo lá fora. Irmãos, vejam que a maior prova de amor de Jesus por nós, pela minha pessoa, pela sua pessoa, querido irmão, querida irmã, jovens, internautas, a maior prova de amor de Jesus por nós foi a obediência, irmãos. Como assim? Veja o que está registrado em Filipenses, capítulo 2, versículo 8. Foi obediente até a morte. É como se o amado apóstolo São Paulo falasse, e não é qualquer morte não, tá? E até morte de cruz. Foi obediente até a morte e morte de cruz.
Agora, pensemos um pouquinho. Se a obediência levou Jesus à vitória, obediência ao seu Pai, se levou Jesus à vitória, se a obediência da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, levaram eles à vitória, por que a nossa seria diferente, irmãos? Porque se o irmão, a irmã obedecer com fé, por mais que venham as dificuldades, e virão, irmãos, tentações para que o irmão possa desobedecer, possa pecar, mas se a gente resistir, dobrar os joelhos, permanecer em vigilância para com Deus, a gente vence tudo. A gente vence tudo. E a nossa vitória, irmãos, será grandiosa no reino dos céus. Então vale a pena a gente obedecer, querido irmão, querida irmã. Olhe para a sua vida. Quais os detalhes que o irmão, a irmã precisa melhorar? Pastor, eu preciso parar de fofocar. Então pare. Peça a Santa Avó Rosa força. Eu preciso parar de mentir. Eu preciso obedecer mais à disciplina. Eu quero não cobiçar a mulher do meu próximo. Peça a Jesus. Lembre-se, querido irmão, querida irmã, hoje, o Senhor, a senhora, você jovem, tem a oportunidade de fazer diferente. Tem a oportunidade de fazer diferente. A palavra já foi lançada ao seu coração. Como você irá reagir daqui para frente? O que você fará? Nós meditamos ontem aqui sobre São Pedro São Pedro e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Os dois caminharam com Jesus, ouviram dele Jesus, instruções, maravilhas, viram milagres extraordinários que Jesus fez. Ouviram a palavra de Deus, mas a diferença, São Pedro acatou e Judas não acatou. Aqueles dois homens que estavam crucificados com Jesus, um se arrependeu, abraçou a oportunidade que estava diante dele, e o outro não. E Jesus falou: na verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, amados irmãos e irmãs, não obedeçamos por medo de perder a nossa salvação, não. Eu lhes falei isso não para colocar medo nos irmãos, mas por amor. Que possamos obedecer por amor, irmãos. Se o irmão não tem este amor, a irmã não tem este amor ainda, peça a Jesus, peça ao Santo Irmão Aldo. Santo Irmão Aldo, me ajude a amar mais os teus conselhos, as tuas orientações. O Senhor quer o meu bem, o Senhor quer a minha felicidade, a minha salvação. Me ajude a ser uma pessoa forte. Me ajude a se desligar das más companhias que me distanciam do Senhor. Me ajude a se aproximar mais do Senhor. Irmãos, Ele vai ajudar. E para finalizar, irmãos, essa nossa meditação, eu cito uma palavra bem curta do Santo Irmão Aldo, mas muito linda. Vejam bem. A obediência agrada a Deus, a Santa Avó Rosa, e me agrada também. Querido irmão, você quer agradar o Santo Profeta Irmão Aldo? O manual está aqui. As ordens do Santo Irmão Aldo não partiram, irmão, somente dele, mas de Deus. De Deus. De Jesus. Então, irmãos, está na nossa consciência tudo o que nós meditamos aqui, que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo vos abençoe grandemente, é o meu desejo muito sincero. O coral apresentará o último hino, irmãos. Hora da decisão. Vamos ouvir pelo coral.
Amados irmãos, chegamos ao final de nossa santa reunião nesta noite. Com muita gratidão em meu coração, irmãos, eu louvo a Deus, ao Divino Espírito Santo, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Profeta Irmão Aldo, por eles terem me proporcionado estes momentos aqui com os meus irmãos. Eu estendo esta gratidão a cada irmão, cada irmã, pelo seu trabalho aqui prestado, a sua participação, belíssimo trabalho dos nossos irmãos regentes, músicos, coristas, o ministério pastoral, diáconos, diaconisas, membros, internautas, o meu muito obrigado, irmãos. Os nossos irmãos também da equipe de filmagem, meu muito obrigado a todos. Que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo os abençoe grandemente, é o meu desejo muito sincero. Amém. Por gentileza, irmãos, se coloquem em pé, aqueles que puderem. Vamos orar para finalizarmos a nossa santa reunião. Oremos. Senhor Deus, nosso amado Pai Celestial, Deus do amor, da infinita bondade, o Senhor é bom o tempo todo, ó Pai, para conosco. Mesmo quando o Senhor recolheu o teu profeta para os céus, mas também o Senhor deu oportunidade para ele nos servir aqui nesta terra. O Senhor está demonstrando esse amor, nos corrigindo, ó Pai, porque este amor se manifesta principalmente nas tuas correções para conosco, porque a tua palavra nos ensina: eu vos corrijo porque eu vos amo. Sabemos, ó Pai, que grande é o seu amor para conosco. Ajuda-nos, ó Pai, a fazermos com que este amor seja recíproco, da nossa parte para com o Senhor, Divino Espírito Santo, Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa, o Senhor amado Santo Profeta Irmão Aldo. Querido Santo Irmão Aldo, quantas lutas o Senhor enfrentou para fazer prevalecer esta disciplina, ó Santo Irmão Aldo. Nós não queremos ser pedra de tropeços, atrapalhar o Senhor, porque o Senhor quer salvar outras pessoas, ó Santo Irmão Aldo. O Senhor quer que possamos ajudar o Senhor. Profeta Santo Irmão Aldo, ajuda-nos. Querida e Santa Vó Rosa, sonda os nossos corações, ó Santa Vó Rosa. Conhece as nossas fraquezas, ó Santa Vó Rosa. Dai-nos força para vencê-las. Ajuda-nos, ó Santa Vó Rosa, a sermos pessoas melhores para a Senhora. Aqueles teus filhos que não têm força, ó Santa Vó Rosa, para deixarem dos vícios, de toda a imundícia de pecado, ó Santa Vó Rosa, tem misericórdia, ajuda-os. A Senhora hoje, ó Santa Vó Rosa, já usou a sua misericórdia para conosco, nos fez entender o quanto é precioso, ó Santa Vó Rosa, nós tomarmos uma decisão logo em nossas vidas. E esta decisão, ó Santa Vó Rosa, é para servirmos melhor a Senhora, para nos aproximarmos mais dos céus, porque nós queremos o dia, ó Santa Vó Rosa, morar para sempre com a Senhora, juntamente com o Santo Irmão Aldo no reino dos céus. Por isso nós precisamos dos senhores, ajuda-nos a sermos pessoas santas, ó santos poderosos. Querida Mãe Virgem Maria, eu apresento à Senhora os nomes dessas pessoas que se encontram aqui neste altar de graça. Ó Santa Mãe, pessoas com problemas diversos, podem estar enfermas, desenganadas pelos médicos, à procura de uma cura, pessoas que estão desanimadas desta fé apostólica, Santa Mãe, não têm força para regressar para este santo caminho, para se consagrarem, se santificarem, acatarem esta doutrina, esta disciplina. Ajuda-os, mediante a vontade delas, o interesse delas, seja qual for o problema que essas pessoas estão passando, as soluções que elas almejam alcançar, ó Santa Mãe, proporcione as soluções para esses problemas, mediante a fé delas, para com a Senhora, para com o reino dos céus, mediante a misericórdia que os senhores poderão usar
se os senhores assim desejarem, ó santos poderosos, para com tais pessoas. Despede, ó amada e santa Vó Rosa, e teus filhos que irão regressar para os seus lares. Proteja-os, livra-os de todos os males e perigos deste mundo. Que a Senhora esteja também com os nossos amigos e irmãos internautas que estão conectados conosco, ó Santa Vó Rosa. Os abençoe da mesma forma. Amados irmãos, confiantes de que ela, Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, os nossos santos poderosos, já ouviram as suas orações. Recebam as bênçãos do Pai, do Filho, do Espírito Santo, as bênçãos de Maria Santíssima, dela, Santa Vó Rosa, e de nosso amado Santo Profeta Irmão Aldo. Que essas bênçãos permaneçam em vossas vidas, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. A paz do Senhor para todos os irmãos, até uma outra oportunidade, se Deus assim permitir. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.